Então, vamos lá, gente. O nosso tema de hoje, tá? Qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje vai ser o assunto atos administrativos. Tá? Então, o nosso tema hoje, sendo o tema atos administrativos, talvez o ponto que mais caia, né, em concurso público. Atos administrativos. Então, a gente inicia a nossa aula abordando a questão da diferença de ato, de fato, fato jurídico, ato administrativo, ato da administração, fato da administração. Então, quer dizer, hoje a gente vai conversar sobre bastante, né, vários pontos hoje aqui. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, para começar a brincar, qual é a diferença entre ato e fato? Não é isso? Apenas essa pergunta é muito simples. Foge até do direito um pouco. Qual é a diferença de ato e fato? Tá? Na verdade, o fato é um acontecimento. O ato é algo que acontece, mas em razão de um comportamento humano. Então, quando você fala de fato, é um acontecimento. Quando você fala de ato, necessariamente eu estou falando de um comportamento humano, de uma exteriorização de uma vontade. Não é verdade? Essa é a primeira questão. Nós temos tanto o ato quanto o fato, os naturais e os jurídicos. André, qual é a diferença de ato e fato? Eu já sei. Mas qual é a diferença de um ato ou um fato? Que são diferentes. Jurídico e naturais. Tá? O fato natural, por exemplo, é aquele fato, né, que está no mundo dos fatos, no mundo natural, não é isso? Fático, porém não tem relevância para o direito. Todo fato natural é aquele acontecimento que não tem relevância para o direito. Um raio cai na terra, o passar do tempo, são fatos naturais. André, qual é a natureza disso? O que é o passar do tempo? É um fato natural. Por quê? Porque esse passar do tempo não tem relevância para o direito. Já os fatos jurídicos ou os atos jurídicos são aqueles acontecimentos ou aquelas exteriorizações de vontade que têm relevância para o direito. Então, até gosto de brincar com meus alunos, né? O raio, quando cai na terra, a princípio é um fato natural, porque não tem relevância para o direito. André, o raio cai na terra, um fato natural. André, o raio cai na terra, só que ele cai na tua cabeça. Se o raio cair na tua cabeça, ele deixou de ser um fato natural para ser um fato jurídico. Por quê? Porque tem relevância para o direito. Se o raio cair na sua cabeça e você morrer, vai ver o quê? Transmissão, vai ver transferência de patrimônio, vai ter que ser aberto o inventário, vai ter que ter um formal de partilha, não é isso? Vai ter que ser... Tributos serão pagos, como também o passar do tempo. O tempo passar, o correr do tempo é um fato natural. Não tem relevância para o direito. Agora, se eu passo o tempo e o Estado está inerte, pode acontecer a prescrição. Se passa o tempo e eu estou na posse de um imóvel, pode ser que ocorra uso capião. Então, eu quero saber se existe diferença do fato natural para o fato jurídico. André, o que é a diferença de ato e fato? Fato é acontecimento. Ato é um comportamento humano. E natural e jurídico? Olha, o natural não tem relevância para o direito. E o jurídico tem relevância para o direito. Legal, já entendeu. Agora eu jogo tudo isso aqui. Deixa eu ir ingressando o pessoal aqui. Agora, eu jogo tudo isso para onde? Para o direito administrativo agora. E aí eu começo a minha aula aqui, né? Isso, botando material para vocês aí, ó. E aí, né? Isso, o pessoal novo entrando aí, né? Os nossos atos administrativos. Então, já sabe já o que é um ato administrativo. André, o que é um ato administrativo? Olha o que está escrito para vocês aí, cara. Tá? Na verdade, o que é importante você entender que tudo que a administração faz, no exercício da sua função administrativa, é realizado através de atos administrativos. Então, o ato administrativo nada mais é do que uma exteriorização de vontade da administração pública, no sentido de obter alguma coisa, que nós vamos conversar sobre isso. Maravilha? Então, André, qual é a diferença de fato da administração para fatos administrativos? E aí eu quero que você estabeleça as diferenças. Tá? Para a tua prova, eu quero que você leve isso. Já sei a diferença de fato e ato. Não é isso? Então, quando eu falo, André, qual é a diferença agora e de natural e jurídico? Agora eu vou dar mais um passo. Qual é a diferença do fato da administração para os fatos administrativos? Tá? Então, quando eu falo de fato, é todo o acontecimento. Quando eu falo de fatos da administração ou fatos administrativos, são acontecimentos que não têm relevância no mundo fático.
mas tem relevância no mundo da administração pública. Então, o fato da administração, para alguns, são todos aqueles acontecimentos que não têm relevância para a administração pública. Olha o que está escrito aqui, ó. O fato não se confunde com A. Já conversei com vocês. Agora, existem algumas distinções. Tem gente que sustenta o seguinte, que o fato da administração, não é isso? Diz o quê? Refere-se a acontecimentos que não produzem consequências no direito administrativo. É isso, para alguns autores. Para outros autores, não é isso? O fato administrativo são aqueles acontecimentos que têm relevância para o quê? Para o direito administrativo. Isso não é incontroverso. Existe uma controvérsia. Tá? Como também existem autores que falam que o fato da administração estaria relacionado com a teoria da imprevisão. O que é isso? Tá? Algo seguinte, caso fortuito, força maior, mas que tem relevância para a administração pública. Para a tua prova, eu queria que você falasse o seguinte, qual é a diferença de fato da administração para fato administrativo? O fato da administração é um acontecimento que não tem, aconteceu, porém ele não tem relevância no âmbito da administração pública. Já os fatos administrativos são aqueles acontecimentos que ocorrem no mundo natural, porém eles têm relevância para a administração pública. Como, por exemplo, a morte de um servidor. Morte de um servidor seria um fato administrativo. Por que é um fato administrativo? Porque a morte de um servidor é um acontecimento. Por que ele morreu? Morreu porque foi atropelado, porque caiu do prédio, porque morreu. Por que ele morreu? Morreu porque morreu. Isso é um fato. Isso é um acontecimento. Deus mandou fazer isso. Agora, essa morte desse servidor, não é isso? Estava com o filho dele tranquilo. É um acontecimento. Tem relevância para a administração pública? Tem. Então, é um fato administrativo. O cargo vai ficar vago, vai ocorrer a vacância do cargo público. Não é isso? Futuramente alguém vai ter que ser investido naquele cargo ali. Pode ser que haja remoção, pode ser que haja redistribuição, ou pode ser que apenas o cargo fique vago. Isso é importante. Pode ter que pagar alguma coisa, pode ser que haja isso, e pode... O cara quebrou uma perna, servidor quebra a perna. É um fato administrativo? É, porque tem relevância para a administração pública. Maravilha? Então, fala aqui, ó, fato administrativo. Primeiro sentido, de respeito ao acontecimento que produzem consequências jurídicas no direito administrativo. Maravilha? Tudo aquilo que leva para o direito administrativo é o chamado fato administrativo. Beleza. Está muito fácil, muito tranquilo. Agora, existem os atos da administração e os atos administrativos. Mesma coisa. O ato da administração é tudo aquilo que a administração pública faz. Eu estou falando para vocês. Exteriorização de manifestação de vontade, só que não tem relevância para o direito administrativo. Não é isso? Quer dizer, são aqueles atos gerais. Alguns autores falam, né? Ó, primeiro sentido, refere-se aos atos do Poder Executivo. Não é isso? Alguns autores entendem todos os atos do Poder Executivo. Então, é um ato do Poder Executivo, mas que não teria relevância para a administração pública. Não é isso? Agora, tem um segundo sentido que é o quê? Refere a todos os atos praticados no exercício da função administrativa. Ok? Então, na verdade, quando eu falo de atos da administração e atos administrativos, atos da administração são aquelas manifestações de vontade que não têm relevância para a administração pública. Foi apenas realizado pela administração pública, mas não tem relevância para dentro da administração pública. Já os atos administrativos, não, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, você já sabe já. André, o que é um ato administrativo? Caramba, eu já sei o que é ato e fato. Então, já sei a diferença de ato administrativo e fato administrativo. Tudo aquilo que tiver escrito atos da administração, o que é um ato da administração? É um ato feito pela administração pública, mas não tem relevância para a administração pública. E o ato administrativo é aquele ato realizado pela administração pública que tem relevância para a administração pública. Entendeu? Já sabe a diferença de ato e fato, a diferença de ato e fato jurídico e ato e fato natural, ato e fato da administração e ato e fato administrativo. Caramba, natural não tem relevância para o direito. O jurídico tem relevância para o direito.
E a administrativa e da administração tem relevância para a administração pública ou não. Caramba, show de bola. Então, estou entendendo isso. E agora, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar os atos administrativos. E aí, quando você vai lá no teu material, não é isso? Deixa eu admitir mais aqui. O ato administrativo, como eu já falei antes, é uma declaração de vontade do Estado. Então, qual é a natureza jurídica do ato administrativo? Cara, o ato é manifestação de vontade. Declaração de vontade. Maravilha? Já estou entregando ouro. Muitas vezes você exterioriza essa manifestação por escrito, exterioriza essa manifestação publicando no Diário Oficial, exterioriza essa manifestação com um apito, com um sinal luminoso ou com um levantar de braço. André, um apito pode ser uma manifestação de vontade? Sim. Quando o guarda municipal ele apita, se é um silvo breve, 2 silvos breves, um longo com um breve, eu não sei nada disso. Mas eu sei que isso é uma forma de exteriorização da manifestação da vontade. Declaração de vontade que está aí no teu material. Maravilha? Aí que está, né, isso. Eu quero que você entenda, olha o que eu boto sempre para você aí. Não vou ficar repetindo sempre. André, o ato administrativo é uma manifestação de declaração de vontade da administração pública, não é isso? Do Estado, não é isso? Vou falar melhor, do Estado, não é isso? Cara, é do Estado, mas também de quem ele faça às vezes, de quem está no seu lugar. Como é que é? Lembra da aula anterior. Então, o cara que está acompanhando direto, o que vem na cabeça dele? André, então, um ato administrativo é só aquele ato realizado pela administração pública? Cara, você sabe muito bem que muitas vezes a administração pública pode fazer o quê? Uma delegação. Ele pode contratar com particular, não é isso? Pode fazer delegação, pode fazer outorga, ele pode criar, não é isso? Pode fazer uma descentralização territorial, descentralização funcional, uma desconcentração, pode criar uma nova pessoa jurídica. Tudo isso você já sabe, não é isso? Vai repetir? Eu não. Tem aula só para isso. Beleza? Então, essa é a declaração de vontade. Já estou atento. Então, olha o exemplo que eu dou para vocês aí. Ó. Pedro vai ao Detran para requerer a renovação da CNH. O servidor que o atende não diz que fará, nem que não fará a renovação. Pedro espera bastante, mas a administração não renova a habilitação. O requerente era motorista e acaba perdendo seu emprego pela omissão do Detran. Então, eu estou te dizendo que ela tem que ter um ato administrativo. Não é isso? Tem que ter a declaração. Ah, André, mas o Detran, ele não é administração pública. Está até no site do Detran, bem grandão, né? Não é administração, nós não somos poder público, nós não multamos. Cara, não interessa. O que interessa é que ele, naquela situação, ele está exercendo uma função pública, beleza? Então, primeiro ponto, declaração de vontade. Vou estudar com vocês uma questão que já caiu na prova, o silêncio administrativo. Não é isso? André, é possível, vou começar com você já já. Tá? Mas, André, quando você fala de ato, é declaração de vontade. Então, quando a administração pública faz alguma coisa. André, a administração pública pode deixar de fazer alguma coisa? Pode. Você vai na prefeitura, você pede alguma coisa, ela simplesmente não faz nada. Esse ato dela não fazer surte efeitos jurídicos, com certeza, é o que vamos estudar já já. É o chamado silêncio administrativo. E o que é o silêncio administrativo? É a ausência dessa declaração de vontade. Então, quando a administração pública deixa de falar alguma coisa, qual é a consequência jurídica? Nós vamos estudar isso aí. Agora, daqui a pouquinho, me dá aí 10 minutinhos para a gente poder seguir com o nosso material aqui. Tá claro? Então, André, o que é isso? Ato administrativo é declaração de vontade do Estado ou de quem ele faça às vezes, ou quem está no seu lugar. Beleza. Outro ponto importantíssimo. Você estudou comigo princípios da administração pública. E princípios da administração pública, eu tenho o princípio da legalidade. Significa dizer, conversei com você sobre a discricionariedade. Então, o cara está com isso na cabeça. Então, se eu tenho o princípio da discricionariedade, não é isso? A característica da discricionariedade, e eu tenho a legalidade, que a administração pública tem que agir de acordo com a lei, é óbvio que tudo aquilo que a administração pública faz, um decreto, um regulamento, uma resolução, um aviso, uma circular, ele está submetido à lei. Ok? Então, André, qual é a característica do ato administrativo? O ato administrativo é aquele ato de administrar.
Não é isso? Agora, esse ato tem que ser inferior à lei. O ato administrativo é realizado para que a lei seja cumprida. Ok? Trata-se do princípio da legalidade. Ah, professor, muito claro. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha que interessante. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Significa dizer que tudo que a administração pública fizer tem que ser de acordo com a lei. Por isso aquele questionamento que quando veio um vírus aí, um tal de Covid-19, eu não sei o que é isso, os prefeitos, através de decretos municipais inferiores à lei, falaram o seguinte: eu, como prefeito, decreto, 2 pontos, artigo 1º, fique em casa, vírgula, cale a boca e aceite. 2, artigo 2º, esse decreto entra em vigor hoje. O prefeito pode me obrigar a ficar em casa? Ele pode determinar que eu fique em casa? Esse decreto está ofendendo a lei? Mais ainda, esse decreto está ofendendo a própria Constituição? Esse é um questionamento que eu falei para vocês. Então, o prefeito, mediante decreto, ele pode determinar que eu fique em casa? Na minha forma de ver, porque eu estudo direito administrativo, de jeito nenhum. Eu vou para onde eu quiser. Maravilha? Não, está proibido de ir para a praia. Por isso a gente quer ir para a praia. Eu vou para a praia sim. Aí chegava o guarda lá, olha, você tem que sair daqui. Não, eu posso estar aqui. Entendeu? Eu sempre achei isso. Ok? Eu fico na praia. Agora, tem gente que pensa diferente. Tem um outro lado também. Que também nós estudamos também. Poxa, André, você parece que dá aula e esquece a tua aula. Nós não estudamos lá o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Não é isso? Então, André, me desculpa, eu vou aplicar esse princípio. Eu sei que os meus direitos fundamentais são relativos. Então, em nome da contenção de uma pandemia, que é um direito público, eu vou restringir o direito privado, que é dele estar na praia. Ele pode estar onde ele quiser, menos na praia. Tá bom, gostei. São 2 argumentos fortes. Quem está estudando, pensa o que ele quiser, desde que ele saiba as 2 coisas. Eu sei as 2 coisas, André. Quem está certo? Professor, assim, me desculpe, isso é problema meu. É verdade, está tudo certo. Mas uma coisa é certa. O ato administrativo, palavra bonita agora, o ato administrativo não pode inovar no ordenamento jurídico. O que é isso? O ato administrativo, por ser inferior à lei, ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Que é isso? Ele não pode obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer nada. Porque a pessoa só é obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Caramba, como é óbvio a aula desse cara. Não é coisa tão óbvia isso. Maravilha? Então, o princípio... Agora, como eu já conversei com vocês também, o princípio da legalidade, ele se subdivide em dois princípios. O princípio da supremacia da lei e o princípio da reserva da lei. E para alguns autores falam do princípio da reserva legal. Mas o que me interessa? O que me interessa é que o ato administrativo tem que ser o quê? É declaração de vontade e ele tem que ser inferior à lei. E as outras 2 características? Quais são as outras 2 características? É claro que se eu estou falando de um ato administrativo, a princípio não se aplica o Código Civil. A princípio. Por quê? Porque o ato administrativo ele é regido pelo direito público e não pelo direito privado. Ah, André, o ato administrativo aplica-se o CDC, né? Código de Defesa do Consumidor. Cara, desculpa, você não está no caminho muito legal, não. A princípio, é possível a sua aplicabilidade, claro. Me dá um exemplo. Lei de locações, por exemplo. Lei de locações, quando a administração pública aluga o seu imóvel para o particular, pode ser aplicada a lei de locações, mas sempre com um detalhe. Eu sempre vou ter pitadas de direito público nessa questão. Me dá um exemplo. Aluga um imóvel. Agora, se houver a supremacia do interesse público, onde o poder público precisar daquele imóvel, ele pode talvez tirar um indivíduo de maneira mais rápida. Por quê? Pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Vai ficando atento a isso agora. O ato administrativo ele é regido pelo direito público. E a 4ª característica que está aí para você que está vendo, o ato administrativo, gente, sempre ele vai ser sujeito ao controle judicial. Tá? Então, o administrador ele faz o que ele quiser mesmo, se é problema dele, não é isso? Ele faz mesmo, ele manda e desmanda. Não é assim, não. Tudo... Caramba, André, agora eu estou entendendo os freios e contrapesos. Quando eu falo de ato administrativo, na essência, é poder executivo. Só que o poder executivo só faz de acordo com o que está na lei, que é poder legislativo. E se ele extrapolar isso aqui,
se houver desvio de finalidade, por exemplo, o Poder Judiciário pode conter e cortar o excesso, sim ou não? Pode. Caramba, legal. Então, o Poder Executivo só vai agir, não é isso? Se houver imposição legal, permissão legal, Poder Legislativo, e também sempre pode sofrer controle do Poder Judiciário quando o ato foi ilegal, quando a lei foi inconstitucional, quando o ato administrativo desviar sua finalidade. Nós vamos conversar tudo sobre isso. Maravilha? Beleza? Então o cara já entende, caramba, já sei o que é fato natural, fato jurídico. Ato natural, ato jurídico. Fato da administração, fato administrativo. Ato da administração e ato administrativo. O que é o ato administrativo? 4 coisas, Pangaré. Declaração de vontade da administração pública, inferior à lei, porque tem que agir de acordo com a lei, regido pelo direito público, e se fizer besteira, sofre o quê? Controle judicial. Acabou, sem mistério, tá bonito. Já sabe o que é o ato administrativo. Beleza? Agora, entenda que o ato administrativo, ele deve ter, evidentemente, né, como eu vivo num Estado democrático, não é isso? Um Estado de direito. Se é Estado democrático de direito, é um Estado regulamentado pelas leis, onde as leis visualizam o interesse público. Então, eu tenho formalidade. O ato administrativo tem que ser realizado com formalidade, para que não haja vícios. É isso? Porque qual é a questão aqui? Primeiro, ao analisar o ato administrativo, eu tenho que analisar se ele é perfeito, se ele é válido, se ele é eficaz e se ele é execuível. Nós temos 4 planos diversos: perfeição, validade e eficácia, execuibilidade. Eu ainda vou conversar com vocês sobre a efetividade e a eficiência. Então, olha como é que eu posso perguntar isso na prova. Doutor, prova oral. O senhor pode, por favor, me estabelecer a diferença? Quando que um ato é perfeito? Quando que ele é válido? Quando ele é eficaz? Quando que ele é execuível? Quando tem efetividade? E quando tem eficiência? Tudo. Primeiro, para quem está no Instagram aqui, valeu. Para quem está no Zoom, já tem o material todo bonito para eles. Está tudo bonitinho para eles. Beleza? Qual é a ideia aqui? O que é perfeição? Então, o primeiro ponto é a perfeição. Cara, a perfeição, basicamente, é eu analisar se o ato existe. Tá? O ato existe. Tá? Como assim? O ato, olha o material aí. O ato perfeito é aquele ato que completou o seu ciclo de formação. O ato teve todos os seus elementos realizados. E aí já começa a pegar o hábito. Confi for mob. Eu vou fazer, como eu sei que você já decorou isso, né? Você decorou o confi for mob, eu vou dar umas ajustadas nisso aí. Mas a minha regra é o confi for mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É mais fácil você decorar. Depois eu vou fazendo alguns ajustes. Vou dando as apertadinhas aí no teu parafuso. Não é isso? Confi for mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É isso? Então, André, quais são os elementos do ato administrativo? Confi for mob. André, o ato teve todos esses atos. O ato foi realizado com competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Teve isso? Teve. Eu não sei se está de acordo com a lei ou não, mas houve isso? Houve. Então, o ato já é perfeito. O ato, ele existe para o mundo administrativo. Ok? Se perfeito, o ato está pronto. Imperfeito é o ato incompleto. Então, ele completou o seu ciclo de formação. Beleza? Aí, o que me interessa? Ele completou o ciclo de formação, sim. Mas como é que ele completa o seu ciclo de formação? E aí vem a diferença, que aí a gente estuda, a diferença do ato simples, do ato composto e do ato complexo. André, quando é que o ato é perfeito? Quando ele completa o seu ciclo de formação. E quando que ele completa o seu ciclo de formação? Porra, cara, não sei. Eu tenho que ver se é um ato simples, se é um ato complexo ou se é um ato composto. Olha como é que é fácil. André, qual é a diferença de ato simples, ato complexo e ato composto? O ato simples é aquele ato que tem apenas uma manifestação de vontade. O ato simples, apenas uma manifestação de vontade. Já falei para você que, como o ato administrativo é um ato de manifestação de vontade da administração pública, o administrador, o agente administrativo, ele completa o ato administrativo com uma única manifestação de vontade. Maravilha? É um ato simples. Olha lá, um único órgão declara a sua vontade, sendo essa declaração suficiente para o ato se formar. O ato simples se torna perfeito com a declaração de vontade do órgão competente.
Caramba, eu estou estudando contigo, ainda bem que eu vi a aula ontem também. Quando você fala órgão, não tem personalidade jurídica, foi através de um processo de desconcentração. E pela teoria do Otto Birk, pela teoria da imputação volitiva, quem está falando é o órgão. A boca sai, a palavra sai do agente, mas o agente é o órgão. Caramba, então, quando o presidente da República ele fala alguma coisa, em nome da presidência da República, quem está falando? Quem está falando é a presidência da República. Em razão de ser um ato de imputação volitiva, o ato sai da boca dele, mas quem está falando é o órgão, que é a presidência da República. O presidente da República é um agente que tem a imputação volitiva dentro do órgão, e o órgão é a presidência da República. E a presidência da República está vinculada a uma entidade. O que é uma entidade? É a União. A União está falando através do seu órgão, que é a presidência da República, e tem o agente público, no caso o agente político, que é o presidente da República. Não é verdade? É um ato simples, basta falar. Mas aí o que sempre cai na prova é você sabe a diferença de um ato complexo para um ato composto. Olha como é que é fácil. O ato complexo, eu tenho uma conjugação de duas vontades principais. André, se o ato é complexo, o que significa dizer? O ato só torna-se perfeito, o ato só completa a sua formação quando tem a manifestação das duas vontades. Mas qual é a vontade que é mais perfeita? Qual a vontade que vale mais? Elas são iguais. Eu tenho vontade 1, vontade 2. Quando as duas vontades se unem, eu tenho a decisão, o ato administrativo. O ato administrativo se perfaz com a conjugação de duas manifestações de vontade. Só que se o ato é complexo, as duas manifestações elas são principais. Qual é o ponto-chave? Quando que o ato se perfaz? Quando que o ato é perfeito? Olha o teu material aí. Quando houver a manifestação do último órgão. Então, se eu tenho uma decisão principal junto com uma outra decisão principal, quando que o ato é perfeito? Quando a última decisão é feita. Maravilha? Porque eu tenho duas principais. O ato é perfeito quando se conjugam as duas. Maravilha? E um exemplo que eu botei para vocês aí, que o Supremo Tribunal Federal falou, que é o artigo 71, inciso 3º da Constituição. Dá um exemplo, tá? O ato de concessão de aposentadoria. Tá? Porque o Tribunal de Contas tem que aprovar isso. Então, tem um ato da administração pública que reconhece que ele trabalhou 30, 35, 40, 8 mil anos, ele reconhece isso aqui, e o Tribunal de Contas tem que falar depois. Olha, realmente, ele fez isso, e tem verba, tem tudo, e é isso aqui. Beleza? Para fins de legalidade, está tudo certo. Pimba os dois. Então, quando é que a aposentadoria ela é concedida? Com a declaração do Tribunal de Contas. Beleza? Beleza? Ah, qual é o Tribunal de Contas? Depende do servidor, é claro. Maravilha? Tem até a súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal. Se a súmula vinculante só pode ser do Supremo, né? Dos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa, decisão que pode ser revogada, excetuando a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão. Então, uma súmula vinculante 3, ela fala o seguinte, olha, o ato administrativo, ele se perfaz com o quê? Ele se perfaz com a manifestação de vontade. Agora, o ato de concessão de aposentadoria tem que ter duas vontades. São duas vontades principais. O que é diferente do ato composto? O que é o ato composto? O ato composto eu não tenho duas vontades principais. Eu tenho uma vontade principal e a outra vontade que é apenas o quê? Ratifica a decisão principal. Então, no ato composto, eu tenho basicamente o principal e o acessório. Se eu tenho o principal e o acessório, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o ato se perfaz quando houver a declaração do ato principal. Por quê? Porque o ato secundário, o ato acessório, apenas ratifica isso. Entendeu? Então, o que acontece? A doutrina fala o seguinte, que o ato, olha que bacana, no ato complexo, como eu tenho duas decisões principais, o ato torna-se perfeito com a decisão do último. Porém, no ato composto, como eu tenho um ato principal e o outro acessório,
O ato torna-se perfeito da decisão do órgão principal. E esse segundo ato, como apenas ratifica, não está no plano da existência, mas no plano da validade. Entendeu? O que é bacaníssimo, que está em moda agora, é quando você pensa no presidente da República e no presidente do Senado. Não é isso? Como assim, André? Como assim? Eu tenho o presidente Bolsonaro, que indica ministro do Supremo, com sabatina no Senado Federal. Não é verdade? Então aí vem a controvérsia. André, quando que o ato se perfaz? Quando que ele é perfeito? Se você entender que a indicação do ministro do Supremo, porque há controvérsia, botei para vocês a controvérsia aí. Se você entender que a nomeação para ministro do Supremo Tribunal Federal é um ato complexo, eu tenho duas decisões principais. Uma principal, que é do presidente da República, de indicação, e a outra principal, que é a sabatina e a aprovação do Senado Federal. Eu tenho duas decisões principais. Então, o ministro do Supremo só vai... A indicação do presidente só vai ser considerado como perfeito quando o Senado sabatinar e aprovar. Agora, se eu entender que a indicação do ministro Supremo é um ato composto, significa dizer que quem indica é o presidente da República. Agora, o ato só vai ser válido, perfeito ele já está. Então, já pode dizer o seguinte, né? A indicação se perfaz, torna-se o seu ciclo de formação quando o presidente diz o seguinte, é esse cara. Agora, a validade só vai acontecer depois que ele for sabatinado e aprovado no Senado Federal. Maravilha? Então, existe essa controvérsia. Ainda tem um probleminha maior ainda, que o presidente do Senado... Presidente não. O presidente da CCJ, que é um cara que eu não posso falar o nome, que às vezes muda isso aqui, a aula pode ficar gravada, não é isso? Ele está querendo pautar a votação do ministro. Não é isso? Então, quer dizer, futuro ministro ou talvez ministro. Mas esse é o ponto importante. Tá? Então, é essa a ideia. Mas, André, você falou de perfeição e falando agora de validade. Quando que o ato ele é válido? É o segundo plano que eu vou estar com vocês agora. Cara, o ato ele vai ser válido. Validade do ato administrativo é quando esse ato, olha o que está no material aí, esse plano de existência, de perfeição, ele é realizado de acordo com uma lei. Então, o ato vai ser válido quando ele for realizado de acordo com uma lei. O ato vai ser inválido quando ele for realizado em desacordo com uma lei. E aí eu vou ter os vícios, entendeu? Que é aí o que nós vamos estudar. Então, André, quando é que o ato ele é perfeito? Quando ele completa o seu ciclo de formação. A perfeição tem que falar o quê? Ato simples, complexo e composto. Só isso. André, e o ato válido? O ato ele é válido quando ele for realizado de acordo com a lei. Então, vai ser válido ou inválido. O que eu tenho que falar isso com vocês? Com relação à validade ou invalidade, eu vou conversar com vocês do quê? Do ato nulo, do ato anulável e do ato inexistente. Olha os vícios aqui. O ato inexistente, o vício é sinistro. O ato nulo é um vício... desculpe. O ato inexistente é o vício sinistrão. Ok? O vício foi tão sinistrão que ele inexiste para o mundo do direito administrativo. O ato nulo é um vício sinistro. Significa dizer que ele não pode ser sanado. Não dá para sanar esse ato. E o ato anulável é um vício sinistrinho. Se o vício é sinistrinho, dá para ser aproveitado. Dá para ver a convalidação, dá para ver a sanatória. Nós vamos começar no final da aula. Retificação, ratificação, conversão, contraposição, anulação. Anulação ao contrário, né? Reconsideração. Então, nós vamos ver essas ideias. Mas no plano da validade, estou preocupado com ato inexistente, ato nulo e ato válido. Simples assim. Maravilha? E a eficácia. André, quando que o ato é eficaz? O ato é eficaz, eu já vi os outros planos. O ato existe, foi feito de acordo com uma lei, e ele tem capacidade para o quê? Aptidão para produzir efeitos. A eficácia do ato administrativo nada mais é do que a capacidade que o ato tem de produzir os seus efeitos jurídicos típicos. Efeitos jurídicos típicos. Até esqueci de sublinhar aqui. Por que a gente está falando de efeitos jurídicos típicos? Cara, se eu estou falando de efeitos jurídicos típicos,
Fique esperto. Pode ser que existem efeitos jurídicos atípicos. E os efeitos jurídicos atípicos é aquilo que acontece antes ou depois. Isso? Caramba, bacana isso. Então, olha como é que o cara está estudando. André, quais são os... O que é o ato administrativo? As 4 características. Não é isso? André, o ato administrativo ele tem quais os planos? Cara, estou vendo o plano da existência, que é a perfeição, da validade e da eficácia. E no plano da eficácia, o que eu tenho que entender? Ele tem capacidade para produzir os seus efeitos? Ele tem aptidão para alterar o mundo fático e jurídico, sim ou não? Sim. Se ele tiver aptidão, ele é eficaz. Se ele não tiver aptidão, ele é ineficaz. Os seus efeitos jurídicos típicos, porque tem os atípicos, que são os efeitos antes do ato e os efeitos depois do ato. Maravilha? Então, por exemplo, dá um exemplo, André. Um exemplo, cara, é, por exemplo, a investidura. O ato administrativo de preenchimento, o procedimento administrativo de preenchimento do cargo público é através da investidura, nomeação, posse e exercício. Por que procedimento administrativo? Que é um conjunto de atos. Qual é o ato administrativo que te interessa? Nomeação. E eu estou te falando que a nomeação, para que tenha eficácia, não é com apito. Ah, André, a forma é só apitar. Se ele só apitar, eu estou nomeado. Cara, não. Se ele emitir só uma circular na administração pública, eu estou nomeado. Não. Você sabe muito bem que a condição de eficácia do ato de nomeação, publicação no Diário Oficial. Você acorda de manhã, vai lá, pega o jornal, abre, José da Silva, nomeado para o cargo de ministro do planeta Terra. Cara, é alegria só. Porque tem a sua formalidade, ele tem eficácia. Você fala assim, caramba, esse ato tem capacidade para produzir efeitos no mundo jurídico. Por que ele tem capacidade para produzir efeitos no mundo jurídico? Tão somente capacidade. Porque ele ainda não está produzindo efeitos. Entendeu? Ele está produzindo efeitos prévios, prodrômicos, mas você ainda não é servidor. Uma coisa é certa, quando você é nomeado, o ato visa um fim lá. Qual é? Preencher o cargo público. Só que o cargo público ainda não está preenchido. Caramba, meu nome saiu no Diário Oficial. Estou nomeado, André? Tá. Caraca, já vou até multar as pessoas, já vou prender. Baixa a bola. Inclusive é crime, tá? Exercício antecipado de função pública. Se não estiver errado, artigo 325, 324 do Código Penal. É crime isso aí. Ok? Antecipado ou prolongado. Você é exonerado, continua exercendo, você nem é servidor, já está exercendo. O que me interessa? Até crime. Nós vamos ver isso. Mas uma coisa é certa, já está produzindo efeitos prodrômicos. Por quê? Porque a ideia do ato administrativo é preencher o cargo público, e ele ainda não foi preenchido. Maravilha? Tranquilo? E aí, tá aí, né? Tá até, inclusive, dever de publicar e tal. Por isso que eu botei para vocês isso aqui, ó. Efeitos típicos ou próprio. É o efeito principal que o ato produz. Exemplo, o efeito próprio da multa é obrigar o cara a pagar. André, o ato de emissão de multa é um ato com eficácia? É. Qual é a eficácia principal? Pague esse boneco aí. Agora, tem os efeitos atípicos. O que é um efeito atípico? O primeiro efeito atípico é o que vem antes. O que é o efeito antes? É o efeito preliminar. Não é isso? Só que na prova não vai cair efeito preliminar. Porque efeito preliminar, você sabe o que é preliminar. Ele vai falar um nome malucão. Efeito prodrômico. O que é o efeito prodrômico? É um efeito preliminar. Então, eu viso aquilo ali, mas eu já tenho efeitos anteriores. É o efeito que o ato administrativo produz no seu estado de pendência. A palavra prodrômico é sinônimo de preliminar. André, me dá um exemplo. Olha o exemplo que eu botei, mas vou dar um outro exemplo que não seja isso aí. Quer ver uma coisa? Um exemplo que eu já dei para vocês. Quando o presidente da República indicou o ministro do Supremo, ele ainda não é ministro supremo. Concorda comigo? Ele ainda não é ministro supremo. Mas já gerou um efeito. Não é isso? Como é um ato complexo, ou por alguns compostos, o Senado vai ter que ver isso. Então, tem os efeitos preliminares. O Senado vai ter que sabatinar o cara. Não é isso? Mas quando é que vai ser feito? Não sei. Tem que fazer? Tem. Ele já fez? Não. Mas quando é que vai ser feito? Sei lá. Mas tem efeitos preliminares ou prodrômicos. Maravilha? Outro também, um exemplo que eu sempre dou em sala de aula é quando o ato em si
do decreto expropriatório. O chefe do Poder Executivo, ele faz um decreto declarando o teu bem de interesse público. Então, eu sou prefeito do Rio de Janeiro, eu quero construir uma estação do metrô e é a tua casa que vai ser desapropriada. Ele faz um decreto expropriatório declarando o teu bem de interesse público. A tua casa será, no futuro, desapropriada, para construir estação do metrô. Você bota a mão na cabeça e fala, cara, que bosta! Eu posso recorrer ao judiciário? Claro. Posso anular esse ato? Claro. O Poder Legislativo pode revogar? Claro. Mas o que isso exagera? Já está desapropriado? Não, ainda não está desapropriado, não. Tá? Eu te prometo. Olha lá, até perguntou ali, né? Se é um ato complexo ou um ato composto. Não é isso? Cara, é procedimento administrativo. Ok? Não é nem ato complexo, nem ato composto. Eu não tenho 2 atos só. Ah, até é legal falar isso. Ato simples, 1 só. Ato complexo, ato composto, 2 atos. Se eu tiver 3, 4, 5, 6, 7 atos concatenados, eu não tenho um ato nem complexo nem composto. Eu tenho um procedimento administrativo. E se é um procedimento administrativo que pode exigir a tua esfera de direito, é processo administrativo. Olha o negocinho aqui. Ato simples, ato composto, ato complexo, procedimento administrativo, processo administrativo. E se eu tiver um processo administrativo, ainda posso recorrer ao judiciário, que é um processo judicial. E lá em cima vai ter o trânsito em julgado. E havendo trânsito em julgado, só cabe o quê, gente? Uma ação rescisória. Ou uma revisão criminal, se for processo criminal. Mas o que me interessa? Me interessa, vai estudar isso comigo, né? Adoro desapropriação. Quando o chefe do Poder Executivo ele declara o teu bem de interesse público, ele faz um decreto expropriatório, qual é a intenção dele? A intenção dele é que aquele bem seja desapropriado e que seja construído o metrô. Mas já tem efeitos prodrômicos, preliminares. O que é isso? Eu fixo a situação do imóvel. Como assim, André? Fixo a situação do imóvel. Se o imóvel tiver benfeitorias, eu vou ser indenizado. Eu vou ser desapropriado de acordo com o valor do imóvel naquele momento. Porque se eu fizer benfeitorias a posteriori, não pode. Porque eu fixei o imóvel naquela situação. Entendeu? Ah, foi construída uma piscina. Quero ser indenizado pela piscina. A piscina foi construída quando? O meu decreto foi que dia? 2 de janeiro de 2021, 22. Se você começou a construir a piscina no dia 4 de janeiro, eu não vou indenizar isso. Agora, se a tua piscina foi construída no dia 1º de janeiro, aí eu vou indenizar. Efeito prodrômico. Fixa a situação do imóvel. Maravilha? Como também, dando o mesmo exemplo, tem um ato reflexo, os efeitos reflexos. O que é um efeito reflexo? É um efeito que não é o principal, que pode acontecer depois, né? Eu falo assim a posteriori para entender. Mas o que é um efeito reflexo? É aquele que atinge fora do ato administrativo. Interessante, porque se eu desapropriar a tua casa, se eu fizer um decreto expropriatório da casa do André, se a casa do André está alugada para José da Silva, o José da Silva também vai ser atingido. Aí o José da Silva olha o decreto expropriatório. Caramba, está falando do imóvel aqui, mas não fala no meu nome. Se o decreto que está expropriando o imóvel fala do André Queiroz, é só o André Queiroz que vai ser atingido, né? Não, você também. Você está com um contrato de aluguel, tem um contrato. O que a administração pública tem a ver com isso? Nada. Ah, mas eu fiz um contrato de 30 meses, então você só vai poder construir a estação do metrô quando terminar o contrato em 30 meses. 3 palavrinhas. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ah, você está dizendo, então, e se o contrato for prorrogado por prazo indeterminado, eu não vou desapropriar, não? Não, não pode, porque existem umas relações privadas. Cala a boca, rapaz. Ah, mas porque, se o ato administrativo atingiu só o André, por que está atingindo o locatário que vai ter que ir embora? Eu ainda digo mais, o André alugou a casa dele para um pai de família que tem 27 filhos. Entendeu? Então, entre cuidar de 27 filhos ou estação do metrô, que é isso? Cala a boca, vai embora ele e os 27. Como é que eu vou resolver isso? Nós vamos resolver isso, mas embora você vai. Poxa, André, mas não prevalece o interesse de criancinha? E tem até uns que estão ali. Não interessa, meu amigo. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Caramba, foi a aula anterior, né? É isso aí. Maravilha? Como também tem o ato, que fica atento com relação à sua eficácia. Às vezes o ato é feito hoje, mas ainda não tem capacidade para produzir efeitos, porque é um ato sujeito a termo. O que é um ato sujeito a termo?
ele tem prazo. Eu posso fazer um ato hoje, mas eu no próprio ato falo o seguinte, esse ato só vai surtir efeitos no dia 1º de janeiro de 2021, 22. O prefeito pode falar o seguinte, decreto hoje que a partir do dia 10 de novembro não será mais obrigatório o uso de máscaras em espaços abertos. O ato é perfeito? É. Por que ele é perfeito? Porque ele completou seu plano de existência. O ato é válido? Foi feito de acordo com a lei? Claro, de acordo, parece que sim. O ato é eficaz? Ainda não. Por que o ato ainda não é eficaz? Porque ele não tem eficácia nenhuma. Significa dizer que mesmo o prefeito dizendo que no dia 10 de novembro eu não vou precisar usar mais máscara, eu estando hoje, eu tenho que usar máscara. Aonde? Até no inferno. Não tem eficácia. Ele ainda não tem capacidade para produzir efeitos. Por quê? Porque ainda não é dia 10. No dia 10, ele vai surtir os seus devidos efeitos. Maravilha? Beleza? Então, eu tenho aí essas questões aí do plano de eficácia. Tá? Aí eu peço, botei esse quadrinho para vocês aí, para justamente você entender a diferença de eficiência, eficácia, efetividade e execuibilidade. Cai em prova direto essa bagaça. Chega a irritar a quantidade de vezes que isso cai. André, quando que um ato ele é eficiente? Quando que ele tem eficácia? Quando que ele tem efetividade? E quando que ele tem execuibilidade? Então, veja bem, a eficácia você já sabe. André, o que é eficácia? A eficácia é a capacidade que ele tem de produzir efeitos. Então, o ato ele tem aptidão para produzir efeitos, então ele tem eficácia. Primeira coisa. André, quando é que o ato ele é eficiente? Cara, a eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição, não esquece mais isso não. O que é eficiente? Quando é que uma pessoa ela é eficiente? A eficiência é um modo de agir da administração pública. E aí não é com relação à sua capacidade de produzir efeitos, é com relação ao modo como que o ato ele é exercido. E eu quero que você pense sempre, quem é a pessoa eficiente? Binômio. Qual é o binômio? Custo-benefício. Eu falo binômio porque tem tracinho. Binômio é tracinho, é um junto com o outro. Entendeu? É que nem eu falo da ação de alimentos, que agora é trinômio, né? Trinômio, mas vamos ficar no binômio ainda. Possibilidade e necessidade. André, quanto que um pai, uma mãe deve receber ou pagar de alimentos? Possibilidade e necessidade. Paga quem tem possibilidade, recebe quem tem necessidade. Quanto que ele paga? Ele paga aquilo que lhe é possível, mas desde que observe a necessidade. Tem que estar sempre analisando esse binômio. Como eu conversei com você nos princípios da administração pública. Eficiência é princípio da administração pública, é custo-benefício. Então, como é que a administração pública deve agir? Ela deve sempre agir com o menor custo possível, com o maior benefício possível. Você lembra que eu dei exemplo para vocês? Quem está vendo o curso todo, né? Quanto deve custar um carro da polícia militar? O mais barato possível, com o maior benefício possível. Então, não vai ser nem uma Lamborghini, nem um Palio 1000. Não é isso? Tem que ser algo no meio. E o benefício também no meio. O ideal seria o menor custo possível com o maior benefício. Mas não dá. Se eu comprar um Palio 1000, o custo é baixo, mas o benefício vai ser pouco. Se eu comprar uma Lamborghini, o benefício vai ser fantástico, mas o custo vai ser altíssimo. Binômio. Maravilha? Efetividade. O que é efetividade? Se a eficácia é a capacidade que ele tem de produzir efeitos, a efetividade é a real produção dos efeitos. Entendeu? A efetividade é a alteração, é o resultado produzido pela sua atuação. Já a execuibilidade, não. A execuibilidade é a efetiva execução do ato administrativo. Então, olha que bacana. André, o que é eficiência? Eficiência é o meio como vai ser realizado o ato. É o modo. O que é eficácia? A eficácia é a capacidade que ele tem de produzir efeitos. O que é a execuibilidade? É a efetiva realização do ato. E o que é a efetividade? É a alteração que o ato se propõe a produzir. Entendeu? Então, me entenda. Se o governador do estado faz um decreto expropriatório, que é um ato administrativo, qual é a minha preocupação? Olha, esse decreto tem que ter muito benefício com baixo custo. Então, eu não vou, por exemplo, desapropriar? Está aí.
Acho que eu vou fazer uma estação do metrô, sabe onde? Na Avenida Atlântica, ali de frente para o mar. Daí, construí uma estação do metrô. Ficou pensando bem, botando o metrô ali, o cara já sai ali na praia, não é isso? Pô, sai do metrô de frente para o mar, porra, que estação bacana. Vou fazer uma estação bonita, colocar assim, isso aqui e tal. Vou desapropriar um prédio. Como é que é? Você vai desapropriar um prédio na Avenida Atlântica? É porque eu sou perfeito. Vai não, meu irmão. O troço daquele ali custa quanto? Porra, é verdade. Quanto é que vai desapropriar um prédio? Ainda mais aquele mais luxuoso. Porra, meu irmão, é 1 bilhão. Mas veja, isso é dinheiro público, cara. Maravilha? O custo vai ser altíssimo e o benefício vai ser baixo. Ok? Mas quando é que ele vai ter eficácia? Quando ele fizer o decreto. O decreto fala o seguinte, ó, esse imóvel... Aí, tanto é que quem é do Rio de Janeiro fez na Arco Verde, não é isso? 3 quarteirões atrás. Eu não sei nem o que tinha lá, mas é de um lado, inclusive, de um colégio público. Pode ser que tenha pegado até uma área pública ali. Não é isso? Aqui, peguei aquela área ali. Beleza? Tranquilo? Então você já tem essa ideia aí, tá? Do ato administrativo. Show, beleza, tranquilidade. Uma questão que cai muito embora, então você já sabe, não é isso? Plano de existência, plano de validade, plano de eficácia, sabe a eficiência, sabe o que é um ato efetivo e sabe quando ele tem execuibilidade, ponto. Quando ele é execuível, ponto. O que mais? Silêncio administrativo agora. Agora vamos conversar agora sobre o silêncio administrativo. O que é o silêncio administrativo? É um não ato. André, você já viu os efeitos do ato administrativo? Sim. Existência, validade, eficácia, já sei. Quando ele faz. E quando ele não faz? Que é o chamado silêncio administrativo. Ok? Eu faço alguma coisa, eu peticiono alguma coisa, é certo. Você tem direito de petição na Constituição. Artigo 5º, inciso 35. Eu posso pedir as coisas. Posso pedir ou não posso? Posso pedir as coisas. Não é isso? E quando eu peço, a administração pública tem o dever de me responder? Tem. Ainda que seja uma linha só, mas ela tem o dever de me responder. Mas às vezes ela não faz. Não é isso? Então, o silêncio administrativo é a ausência de manifestação de vontade. E aí, quais são os efeitos disso? Né? Aí eu botei para vocês aí, né? Só para o pessoal aqui do Instagram também ver como é que fica ali. Ó. O silêncio não é ato, o silêncio é fato administrativo. É um fato, é um acontecimento, pois produz consequências para o direito administrativo. Maravilha? E aí, galera? Quando a administração pública não fala nada, qual é a consequência jurídica? E aí, primeiro, aí eu vou ter algumas bifurcações. Qual é a primeira bifurcação? Muito simples. Cara, se a administração pública não falou nada, se o Poder Executivo não falou nada, eu tenho que analisar a lei. O que a lei me diz? Se a lei atribuir efeitos jurídicos ao silêncio, os efeitos serão realizados. Dá exemplo, André. Se eu peticionar na administração pública e ela disser que a ausência de manifestação no prazo de 30 dias importa em anuência. Está entendendo? Se vier na lei dizendo o seguinte, se a pessoa pede alguma coisa e ao pedir alguma coisa na administração pública ela fica silente, se a lei disser que o silêncio, se disser que a administração pública tem um prazo de 15 dias para responder, o prazo de 15 dias para se manifestar, 15, 10, 5, 30, não interessa, e ela não se manifesta nesse prazo, se a lei disser que importa em anuência, o ato está concedido. Agora, pode ser que a lei seja tão silente que ela sequer atribui efeitos ao silêncio dela. Se ela não atribui efeitos, né? Olha o exemplo que eu dei para vocês aí. Determinada lei dispõe que a ausência de resposta ao pedido formulado pelo cidadão no prazo de 10 dias importa em indeferimento do pedido. Tem ao contrário também. A lei pode falar assim, olha, a administração pública não respondendo no prazo de 10 dias significa dizer que tacitamente foi indeferido. Não é isso? Então, é isso. Primeira consequência é essa. Tá? E aí você vai, ó, artigo 5º, inciso 34, né? Pedir para a administração pública, artigo 5º, inciso 34. Maravilha, eu tenho essa ideia aí, né? Ver se a lei atribui efeitos. Agora, se a lei não disser nada, qual é a consequência? Então, artigo 48 e 49 da Lei 9784 de 99. Fica atento, para você que é TJ e Polícia Civil, o Ministério Público Estadual, porque a Lei 9784 de 99 ele fala dos processos administrativos em âmbito federal.
Tá? Então, você olha isso aqui, mas já fica atento que pode ser que no teu estatuto haja uma previsão diversa se você estiver estudando para concursos estaduais. Por que está falando isso? Estou falando pelo seguinte, ó, a administração pública tem o dever de explicitamente emitir a decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações, em matéria da sua competência. Concluído isso, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação. Motivado, entendeu? Então, o que me interessa? Aí vem a doutrina e fala o seguinte, André, se a lei não disser nada, e aí a questão é a seguinte, se a lei não disser nada, eu posso recorrer ao judiciário. Não é verdade? Então, eu peço alguma coisa e a administração pública não fala nada. Qual é a primeira coisa? O que diz a lei? A lei atribui efeito? Sim. Ou ela defere ou ela indefere. Ou ela prorroga. Não é isso? Estando a administração pública silente no prazo de 30 dias, automaticamente esse prazo é prorrogável. Então, espera mais 30. Se a lei 30 dias não fala nada, eu tenho que ver se a lei produz efeitos, atribui efeitos. Se a lei não atribui efeitos, o que eu faço? Se a lei não fala nada, eu recorro para quem? Para o Papa, para o meu pastor ou para o Poder Judiciário? Recorro para o Judiciário. Excelência, Judiciário, a lei não falou nada. Não é isso? E aí, qual é a ideia? A ideia é analisar se esse ato é um ato vinculado ou discricionário. Se o ato é vinculado, nós já estamos isso. Se o ato é vinculado, existem autores que sustentam que, 3 correntes agora, se o ato é vinculado à lei e o juiz aplica a lei, o próprio juiz pode conceder o direito. Ou indeferir, claro. Então, existe a primeira corrente que fala o seguinte, cara, se o ato é vinculado, está tudo vinculado na lei, o juiz pode dar ou não. Entendeu? Agora, se o ato for discricionário, não pode, por quê? Porque a discricionariedade é a avaliação do mérito administrativo. E se é a avaliação de mérito, a avaliação de conveniência e oportunidade, só cabe à administração pública. Então, primeira corrente, se a lei não fala nada, eu recorro ao judiciário. Se eu recorro ao judiciário, o que acontece? Se o ato é vinculado, o juiz concede. Se o ato é discricionário, ele não pode conceder. Por quê? Porque tem mérito administrativo. Segunda corrente. Olha, o juiz ele pode sempre. Por quê? Porque o Poder Judiciário sempre controla a legalidade do ato administrativo. Então, quando a administração ela está silente, quando ela não fala nada, ela está agindo com ilegalidade. E agindo com ilegalidade, o Poder Judiciário pode decidir. E aí desdobra-se essa segunda corrente. E quando é que desdobra essa segunda corrente? Se o que o juiz faz? Se o juiz pode decidir, ou se o juiz, que me parece mais adequado, o juiz concede um prazo para que a administração pública se manifeste. Entendeu? Então, quando o juiz olha e fala assim, caramba, a administração pública foi silente. Não é isso? É direito do cidadão ter uma manifestação da administração pública. A lei não dá prazo. A lei não fala dos efeitos. Como ele veio até mim, o que eu vou fazer? Eu não posso conceder o direito, porque senão eu estaria ofendendo o mérito administrativo. Então, o que eu vou fazer como juiz? Vou dar um prazo peremptório para que a administração pública se manifeste. Ela dá um prazo sempre dentro do princípio da razoabilidade. Dá um prazo de 30, 40, 8 milhões, 100 mil anos para a administração pública se manifestar. Até, quando você estuda mais sobre isso, alguns autores tentam até criar alguns mecanismos para fixar o prazo em razão da complexidade do caso. Então, ele analisa. Em razão da complexidade, 40 dias, 1 mês, 2 meses, simplicidade do caso, 24 horas. 24 sempre é desarrazoado, né? Mandou e deu o prazo. Entenderam? E outros autores falam assim, não, pelo princípio da legalidade, pela tripartição de poderes, o Poder Judiciário nunca pode se manifestar. Maravilha? Então, tem aí variantes que está tudo aí relacionado no silêncio administrativo. Maravilha? Então, olha que bacana. André, ato administrativo tem o quê? Seus planos. Existência, validade, eficácia, execuibilidade, pensar na eficiência, na sua efetividade. Silêncio administrativo. Não fez nada. Tem efeitos jurídicos? Porra, não sei. Mas uma coisa é certa, ela tem que se pronunciar. Se a lei disser os efeitos, tudo certo. Se a lei não disser os efeitos, vou ao judiciário. Indo ao judiciário, o que o juiz faz? 3 correntes. É isso? O juiz nunca pode decidir no lugar da administração pública. Primeira corrente. Segunda corrente, o juiz sempre pode decidir de acordo com a administração pública.
Por quê? Porque se o silêncio é ilegal. Terceira corrente, faz a distinção entre o quê? Entre o ato vinculado e discricionário. O ato vinculado, ele pode decidir. O ato discricionário, ele não pode decidir. Mas como é que ele decide? Duas correntes. Quais são? Sendo o ato discricionário, abre-se prazo para que a administração pública se manifeste. Então, o juiz ele vai abrir um prazo de acordo com a complexidade do caso para que a administração pública ela manifeste a respeito dessa questão. Maravilha? Fique atento, tá? Antes que você me pergunte, já te respondo logo. André, como é que eu vou recorrer ao judiciário? Filhão, se você recorre ao judiciário e vai exercer a jurisdição, tem a característica da inércia. Então, tem que ser provocado. Então, você tem que entrar com uma ação. Uma demanda, que é o impulso. Aí você pergunta, qual demanda? Cara, já fica atento. Se você entender que você tem direito líquido e certo a ter esse direito, a essa manifestação, você vai impetrar um mandado de segurança. Porque tem relação com direito líquido e certo. Porque não vai haver dilação probatória. Se você entender que o teu direito não tem dilação probatória, eu vou impetrar um mandado de segurança. Agora, se você entender que há necessidade de uma dilação probatória, uma produção de provas, e eu não posso entrar com mandado de segurança. Eu vou entrar com o quê? Com uma ação ordinária. Que ação ordinária? Sei lá, eu não sei qual é o seu direito. Uma ação ordinária. Maravilha? Tranquilo? Eu estou com um caso desse, certamente questões ambientais. Questão ambiental é uma coisa fantástica. Por quê? Porque o poder público ele te embarga uma obra, ele te multa, ele interdita o estabelecimento, ele pode determinar a demolição de obra, não é isso? Então, ele faz um montão de coisa. Apreensão de objetos. E esse ato está existindo, ele é perfeito, mas pode ser válido ou inválido. Sendo válido ou inválido, eu vou lá no Poder Judiciário. E o pior, você às vezes entra com recurso administrativo, você entra com pedido de reconsideração, e ele fica calado. Quando ele fica calado, não é isso? Você recorre ao Judiciário. Maravilha? Show de bola. Engraçado, né? Às vezes 2 aulas eu mesmo vou gostando da aula. Estou achando mó barata essa aula aqui. Beleza? Tranquilo? E para fechar essa nossa primeira parte aqui, quais são os atributos do ato administrativo? Porque depois eu vou para os elementos em si. Quais são os atributos do ato administrativo? O ato administrativo é o quê, gente? Tem os seus atributos. Não é isso? São os seus predicativos. São as suas características. Não é isso? Então, quando você estuda português, você estuda os predicados. Não é isso? Quais são os seus predicados? Não é isso? O que significa dizer? Significa dizer qual é a qualidade, a característica inerente a ele. Então, quando eu falo de um ato administrativo, quais são os seus atributos? Já sei que uma declaração de vontade, inferior à lei, regido pelo direito público, sempre sujeito à jurisdição. Não é isso? Já fica atento, pode que isso na prova para você. André, como é que é o nome dessa sujeição ao poder judiciário? Com S, tá? Sindicabilidade. A sindicabilidade não tem nada a ver com sindicato. Tem a ver que todo o ato pode ser sujeito a uma alteração, uma anulação, qualquer coisa pelo Poder Judiciário. É chamada sindicabilidade. Maravilha? Agora, o ato administrativo tem o quê? Cara, ele tem os seus atributos. E quais são os seus atributos? Tá? Aqui a gente vai ver. Há uma certa divergência na doutrina com a Maria Silva Zanella de Pietro e o Celso Antônio Bandeira de Mello, mas a gente vai logo no ponto-chave, que é o seguinte. Olha o teu material aí. Ó. Presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, que é o primeiro. Tá? Aí eu vou dizer, cara, imperatividade, segundo atributo. Autoexecutoriedade, que eu prefiro colocar executoriedade, tá? E por último é a tipicidade. Maravilha? Elementos, depois de outros elementos. Olha o material para vocês aí. Estou vindo com vocês, ó. De trás para frente agora, ó, indo com o material junto. Tá? Pessoal do Instagram aqui, já vou fechar ali já. Tipicidade, executoriedade, não é isso? Imperatividade e presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Maravilha? Caramba, o André deu uma mudada ali. Ele falou algo um pouquinho diferente com o material. Eu vou ajustar isso aí. Então, vamos embora. Primeira coisa, eu falei presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Não é isso?
que é isso? O ato administrativo presume-se verdadeiro, presume-se legal e presume-se legítimo. O que é isso? Exemplo, quando o guarda municipal ele te multa, dizendo que você estacionou em local proibido, eu tenho 3 presunções. Qual é a presunção? Primeiro, se ele falou que está em local proibido, eu tenho uma presunção de que esse fato é verdadeiro, que que meu carro realmente estava na rua Delfim Moreira, em frente ao número 326, que lá não pode parar carro. Que, inclusive, ele fala que tem uma placa gigantesca dizendo que é proibido estacionar. E esse fato efetivamente existiu. Segundo, ele está agindo de acordo com a lei. Ele pode fazer aquilo ali. O ato é válido. Não é isso? E terceiro, ele está visualizando o interesse público. Então, eu tenho 3 presunções. Meu carro efetivamente estava lá. A lei permite isso. E ele não está fazendo aquilo de sacanagem. Vou multar esse carro aqui só porque o André é legal. Eu estou tendo 3 presunções. Já fica atento que essa presunção é uma presunção relativa. Presunção iuris tantum. O que é isso? Admite-se prova em contrário. Então, quando o cara me multa, eu posso recorrer, sim ou não? Sim. Posso recorrer administrativamente? Posso. Posso recorrer judicialmente? Posso, para anular essa multa. Súmula 473 do STJ, a gente vai conversar sobre isso. Do Supremo. O que me interessa é que esse ato pode ser revisto. Essa presunção ela é relativa. Mas por que está ali presunção de legitimidade e de veracidade? Sabe por quê, gente? Porque a doutrina fala assim, olha o que ele fala aqui, ó. A presunção de veracidade se refere aos fatos. A presunção de legitimidade se refere ao direito. Presume-se que os fatos indicados pela administração pública são verdadeiros e que o ato é praticado da administração é legal. O que significa dizer? Significa dizer que a presunção de legalidade não há necessidade de ser falada. Por quê? Porque todos os atos administrativos têm que ser pautados pelo princípio da legalidade. Está entendendo? Isso não estaria nem no plano fático, nem no plano do direito. Está entendendo? Por quê? Porque é inerente do ato administrativo agir de acordo com a lei. Por quê? Porque o ato administrativo tem que ser inferior à lei. Se o ato administrativo é inferior à lei, tem que ter lei. Entendeu? Então, alguns autores criticam isso, mas eu prefiro que você pense assim. Maravilha? Agora, André, o que isso gera? Aí o ponto mais importante, até aqui, ó. Esse aqui é o ponto mais importante aqui, ó. André, qual é o ponto importante nessa presunção de legalidade, legitimidade e veracidade? Ponto-chave. Ele inverte o ônus da prova. Então, quando o guarda municipal ele te multa, ele está dizendo que seu carro estava lá, que a lei permite que ele faça isso e que ele está visualizando o interesse público. Se você quiser pedido de reconsideração, quiser entrar com recurso administrativo ou um processo judicial, é você que tem que provar que o ato não é verdadeiro, que não foi agido de acordo com a lei e que ele visualizou o interesse público. É isso. Então, você vai ter que provar, por exemplo, que aquele guarda municipal só te multou porque você está transando com a mulher dele. Então, prove na justiça que você está transando com a mulher dele e ele só te multou em razão disso. Prove que o seu carro não estava lá. Prove que não tinha placa ali. Prove que o lugar pode ser colocado lá. Prove que você não é dono do carro. Prove que você já morreu. Prove que o mundo acabou. Prove você. Porque o que ele fez é verdadeiro. Maravilha? Tranquilo? Quais são as consequências disso? Tá? A consequência disso é o seguinte, que se é isso, o ato é auto-executório. Esse é o ponto importante. Se o ato é presumido legal, legítimo e verdadeiro, ele já pode ser executado. O que é isso? Ele já manda a multa para tua casa. Porra, recebi o diabo da multa aqui. Caramba, já tem o decreto expropriatório. O ato é auto-executório. O que significa dizer essa auto-executoriedade? Que a própria administração pública pode executar isso. Toma-lhe a multa. Por quê? Porque presume isso. Maravilha? O que mais? Significa dizer que mesmo o ato não sendo feito de acordo com a lei, ele já produz efeito. Ainda que aquele ato seja ilegal, ele já produz efeito. Por isso, olha a parte aí, quando esse ato for anulado, os efeitos são ex tunc. Não é isso? Desculpe, ex tunc, perdão. Ex tunc, testa, são retroativos. Estou entregando ouro. Se o ato é ilegal, os efeitos são retroativos. Por quê? Porque a legalidade vai lá do ato em si. O ato foi ilegal. Então, os efeitos eles são retroativos. Porque ex tunc,
T de testa, efeitos para trás. E ex nunc, N de nuca, efeitos para frente. Efeitos ex nunc são prospectivos. Efeitos ex tunc são retroativos. Se o ato é revogado, o efeito é ex nunc. Se o ato é anulado, os efeitos são ex tunc. Não é fácil isso? Maravilha? Então, André, quais são as consequências do ato ser presumido? Cara, claramente, inverte o ônus da prova. Mas o que isso significa dizer? Significa dizer que ele é auto-executório, já pode executar na hora. Segundo, mesmo ele sendo em desacordo com a lei, ele já vai poder ser executado. Mesmo que seja ilegal, ele já vai emitir a multa. E se você quiser pagar, pagou, bem feito. Depois você pede o valor de volta. E terceiro, se o ato não for inválido, essa invalidade vai atingir os efeitos lá atrás. Efeitos retroativos ex tunc. Maravilha? Segundo atributo, gente, imperatividade. O que é imperatividade? Ato do ius imperii. O que é o ius imperii? Pode cair para você. Poder extroverso. O que é o poder extroverso? Cala a boca, eu estou mandando, ok? Não, eu discordo com a multa. Cala a boca, eu estou mandando. Significa dizer que a imperatividade não depende de anuência, não depende de concordância do administrado para que o ato seja cumprido. Olha, tá aí. A obrigação ela é exercida de um modo unilateral, independentemente de sua anuência ou concordância. Veja bem, o ato de concordar não é eu ter que pagar. Significa dizer que a administração ela vai fazer o lançamento da multa ainda que eu não concorde. Então, quando o guarda está te multando e você for no lugar errado, você fala para o guarda, seu babaca, não guarda, bota o dedo na cara. Pô, você está tendo mais um outro problema. Porque te multar, eu vou. Mas eu discordo. Você discorda? Pô, que legal, cara. Você é moleque. Opa, tá entrando em desacato, tá? Ou injúria, se não tiver relação com as minhas funções. Você é um pai de família vagabundo. Injúria. Você é um guarda municipal corrupto. Desacato. Vai responder por desacato e ainda vai ser multado. Por quê? Porque eu estou presumindo que isso aqui é verdadeiro. Tem a placa ali. Não é isso? É essa a ideia. Não preciso da sua anuência para que eu execute o ato. É óbvio que você pode recorrer ao judiciário, porque eu falei para você que esse ato é presumido e essa presunção é relativa. Admite-se prova o contrário. Cadê a placa de proibido estacionar? Está na minha cabeça. Ah, é? Tira uma foto para você provar o contrário. Tira a foto do seu carro, do lugar que pode estacionar, que tem outros carros, que você não multou ninguém, só o meu carro. Foto, filma, se filma, filma o cara, dá teu jeito, que você pode, na justiça, provar o contrário. Maravilha? Tem aqui uma controvérsia aqui, não é isso? E a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade, eu não estou mais preocupado com o quê, gente? Com o administrado. Eu estou preocupado com o Poder Judiciário. Se o ato é autoexecutório, significa dizer que a própria administração pública pode executar o ato independentemente de anuência dos outros poderes. Executa, executando. Autoexecutoriedade. Maravilha? Beleza? Então, tem essa característica ali. O que interessa é que a própria administração pública pode executar. Ok? Agora, executoriedade, tá? É ela poder realizar o ato. Autoexecutoriedade, ela mesma pode executar o ato. Existem autores que sustentam a chamada heteroexecutoriedade. O que é a heteroexecutoriedade? Para executar, eu preciso do Poder Judiciário. A administração pública ela não pode realizar isso. Ela precisa do Poder Judiciário. Eu dou sempre o mesmo exemplo, sempre cai para mim, porque eu, como sou advogado também ambientalista, né, então eu trabalho com isso direto. Embargo de obra, a própria administração pública pode fazer. A própria administração pública pode executar o seguinte: para de construir a obra. Para! Se a obra estiver no meio. Se a obra estiver concluída, ela tem que fazer a demolição de obra. E ela não pode executar. Só o Poder Judiciário. A administração pública ela não pode exercer a demolição de obra. Ela pode embargar, mas não pode demolir. Heteroexecutoriedade. Embargo de obra, autoexecutoriedade. Demolição de obra, heteroexecutoriedade. Maravilha? Aí, para fechar,
né? Ela fala, o que fala Maria Silvia Zanella de Pietro? Olha, não confunda a exigibilidade com a executoriedade. A executoriedade, olha aí, significa que a administração pública pode praticar atos com coerção direta. A executoriedade é quando ela executa diretamente. Dá exemplo, André. Se o carro estiver atrapalhando o trânsito, é guincho e vou tirar na hora. Cale a boca. Você pode, por favor, calar a boca? Que eu vou tirar o teu carro daqui. O carro é meu, eu boto o dia que quiser. Ah, é? Então eu mesmo executo. Executoriedade. Guinça essa porra aí. Maravilha? Agora, eu tenho uma exigibilidade. O que é a exigibilidade? Não é coerção direta, é coerção indireta. Eu vou utilizar meios alternativos para te obrigar a fazer isso. Me dá um exemplo. Questões urbanísticas, quando você deixa um terreno baldio. André, quando eu deixo um terreno baldio, esse terreno baldio é meu? André, o terreno é meu? Vou falar a verdade, André, eu estou com um imóvel lá no Recreio de Bandeirantes, e está lá no terreno baldio, eu estou esperando valorizar os imóveis ali para eu vender depois. Então, estou segurando aquilo ali, estou deixando esse terreno baldio ali, vou esperar uma proposta, mas só daqui a 1 ano, 2, 3. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Se você deixar aquele terreno baldio ali, e a dengue, hein? Tô nem aí, eu moro aqui no Leme mesmo. Eu tô no Leme, tem um terreno lá no Recreio. Meu que dengue, que morra lá. O imóvel é meu, eu faço o que eu quiser. Cara, o mato está crescendo, a violência está aumentando, tem mulheres sendo estupradas lá dentro, tem bicho ali, todo mundo tá ali, está sofrendo. André, pode ser sincero? Mandei, o imóvel é meu, quem manda sou eu. Manda não. Por depois chega você e fala o seguinte, meu amigo, olha só, eu estou exigindo coerção, perdão, eu estou executando, constrói o que eu estou mandando. Como é que você vai fazer isso? Vai lá, me diz aí. Então, não tem como ela fazer isso diretamente. Mas a administração pública tem a exigibilidade, que é isso? Ela tem uma coerção indireta. A própria Constituição ela fala isso. O que ela faz? Você não vai capinar isso não? Não. Tá bom. Então, vou fazer o IPTU progressivo. Maravilha? IPTU progressivo. Você vai pagar percentual na terra nua, você vai começar a pagar um percentual maior. Não tem problema, eu tenho dinheiro. Vou progredindo o IPTU no tempo. Lá em cima, mas eu tenho dinheiro, tá ficando meio inviável, mas ele vai mandar fazer a edificação compulsória. Eu estou determinando que você edifique aquilo ali. Capine aquela porra e faça alguma coisa ali que está gerando problemas urbanísticos. Não vou fazer nada, não. O que ele faz? Desapropriação sanção. Desapropria o teu imóvel. Aí ele executa. Então ele vai primeiro exigindo, que é isso? Coerção indireta. É basicamente, em tese, o que ele faz com a multa. Quando eu tenho uma placa com um Ezinho, com 2x, você não pode nem estacionar e nem parar. Tu vai e para, fecha o carro e ela vai embora. Se ela te guinchar, é executoriedade, tirou dali. Agora, se ela te multar, ela está fazendo uma coerção indireta, para incutir na tua cabeça não parar mais ali. Maravilha? E vê a Maria Silvia Zanella de Pietro, fala da tipicidade. O que é a tipicidade? Tá? Tipicidade é uma decorrência da legalidade. Por isso que ela não fala presunção de legalidade. Por quê? Porque não precisa, porque está dentro da tipicidade. Ela fala o seguinte, olha, todos os atos administrativos têm que ser realizados de acordo com o que estiver definido na lei. Tem que haver uma expressa descrição. Alguém fala, o ato administrativo corresponde a uma descrição legal, cujos efeitos estão descritos aonde? Na própria lei. É uma decorrência do princípio da legalidade. Efeitos típicos do ato administrativo. Maravilha? Tranquilo? Pessoal, o pessoal aqui do Zoom, tá? Eu preciso dar uma quebrada, já são 10 horas, infelizmente tenho problemas familiares, tá? Só avisando para você o seguinte, nós já temos aí 1h30, a outra 1h30 eu vou gravar para vocês e mando para vocês via WhatsApp, beleza? Não consigo mais gravar agora, preciso resolver problema aqui de família, o moleque vai ter que estudar agora, eu vou ter que botar o moleque para estudar e para fazer prova online e depois prova presencial. O moleque tá cheio de coisa hoje, um online e o outro presencial. Mas vou gravar para você, ou então fazer uma outra aula no Zoom, tá? Eu vou conversar com vocês, ver o que vocês preferem. Uma outra aula no Zoom, marco um outro horário, ou então eu gravo para vocês, já mando para vocês hoje mesmo isso aí. Beleza? Forte abraço para vocês. Fomos até 10 horas, é pouco, é 1h30 só, mas já me comprometo a fechar esse material, até porque eu parei realmente o material no meio. Se você olhar o nosso material aí,
Está em que página? Não sei que página que está, porque eu não sei que página que está, porque eu preciso mostrar as guias aqui. Está na página 10 de 29, né? Então, eu preciso ainda fazer mais 19 páginas com vocês, tá? Lembrando, pessoal do Instagram aí que eu já, né, que a gente tem material completo para vocês aí, beleza? Intervalinho, daqui a pouco, mais tarde, a gente volta. Ah, deixa eu ficar. Pergunta, galera, alguém? Olha, excelente, valeu, grato, grato. Opa, boa. Alguma dúvida, pessoal, desse começo aí? Até já peço para vocês o seguinte, tá? Lê esse material aí, não é isso? E na próxima aula a gente faz uma coisa ainda melhor aí, tá? Mas eu preciso realmente agora, mas a gente vai certamente complementar isso aí. Beleza? Alguma dúvida, galera? Tudo bem? Dá para abrir o negócio aí, beleza? Tá? Então vamos dar um intervalinho, tá? E depois a gente segue com a nossa aula. Abraço, galera.